vai ter um momento agora inicial, que é uma performance. Convido a todos e todas que estão descendo aí para poder assistir. E essa performance abre a conversa da gente. Tá ok? A gente não sabe direito o que vai acontecer, mas acho que o imprevisto, o inusitado, a possibilidade de a gente verdadeiramente ocupar esse espaço da forma como a gente quer ocupar é o fundamental.
Se eu pudesse ser quem eu sou. Carlos. Carlos. Tá vendo isso, meu? Olha aquela merda. Por que tu não é como os teus irmãos? Olha, Carlos. eu mereço uma coisa dessas, né, cara? Por que teu pai aí traz uma bosta dessa, cara? Ele cagava a pau pra ver se dava um jeito. Bem na boa. Bem na boa mesmo, assim. Se eu pudesse ser quem eu sou, Carlos. Me mostrar como sou. Vamos olhar isso mais de perto, Carlos. Tá achando que é mulher agora. Ô, viadinho. Putinha. Ô, putinha. Ei. Ô, viadinho, putinha. Tanto que a gente tá falando contigo, falando contigo, cara. Para! Não, para! Não. Para! Sai! Não. Calma. Eu acho que eu não vou estar desse jeito. A gente tá falando contigo. Não te faz. Para! Para! Sai! Não é? Não. Isso? O que a gente faz? Segura aí, Carlos. Já gosta? Seu bosta. Essa mulher desse negócio, seu moleque. Ah, então fica esse moleque agora. Então eu vou te mostrar então que tu quer sozinho. É isso? Quer? Quer? Vem, seu bosta. Baseado é melhor. Seu bosta é esse homem, cara. Vai te criar. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Meu, o cara tá falando contigo, presta atenção. Olha aqui. Vai lá buscar, ó. Que sobrou de ti. Seu bosta. Que nojo. O que teu pai ia achar de uma coisa Mas eu dessa, mandava Carlos? matar na hora. Se eu pudesse ser quem eu sou. Se eu pudesse ser quem eu sou. A nossa mestre de cerimônias, Lolita. A gente não nem fez nada, não precisa aplaudir. A Lolita vai ser a nossa mestre de cerimônias e vai fomentar aqui o nosso debate, a nossa roda de conversa. Vamos fazer um mutirão então para tirar esse plástico daqui, para a gente poder estar mais perto, ocupar um pouco mais o espaço do hall, assim. Não é sempre que a gente pode ocupar muito espaço falando do que a gente vai falar hoje, então a gente vai ocupar o máximo de espaço possível. Então, um pouco mais pertinho.
Bom dia, pessoal. Deixa pra vocês me verem um pouco mais bonita, né? Eu acordei às 4h30 da manhã pra estar bonita pra vocês. Ninguém me deu um elogio assim, Ai, foi meio fraco, acho que merece um pouco mais. Vamos de novo, vamos de novo. Ai, vocês são fofos, eu nem pedi pra vocês fazerem nada. Então, bom dia. Bom dia! Ai, arrasou. Eu achei que vocês não tinham tomado café, mas pelo visto vocês tomaram. O Antônio aqui pertinho, tá tudo aqui perto. Bom dia! Bom dia! A gente, então, tá aqui reunido pra falar de uma coisa muito importante. Não vou dizer especial, porque a gente não precisa categorizar dessa forma. Eu acho que não é especial, é uma situação, é um assunto que todo mundo deve falar e todo mundo deve tratar. Nossa roda de conversa é narrativas, vidas LGBT. É isso? O nosso título, né? Então a gente tem aqui hoje o Sandro, do Somos. Bem-vindo, Sandro. Nós temos essa maravilhosa que eu esqueci o nome, da Marcha das Mulheres. Nayara. Representante da Nuances. Sério? Sério. E nós temos mais um. Homens trans. O do Homens Trans. Você. Como? A Ju. Desculpa, Gabi. Então, assim, pra gente começar, a ideia é que a gente converse, que a gente vá trocando experiências, vá trocando narrativas a partir do que a gente é. No caso, eu sou, e acredito que todo mundo que está aqui tem um interesse em falar sobre a vida LGBTT. Todo mundo sabe o que significa LGBTT, certo? Não, explica. O que é LGBTT, Sandro? Por favor, pode nos dar uma... Ai, do Face. Uma estrelinha. Bom, acho que esse abecedário é importante, né? E na perspectiva da militância, o interessante é que um dia ele não seja mais importante. Mas enquanto a gente precisa aqui afirmar identidades, afirmar que nós temos todos e todas têm os mesmos direitos a ir e vir, a existir, a ser respeitados e respeitadas, independente de como a gente se expresse, de como a gente se identifique. A sigla LGBT ela é necessária assim, para demarcar essa questão da identidade. Pessoas LGBT são aquelas que dentro da nossa sociedade fogem do que é considerado a norma das identidades e das sexualidades, assim, que a gente entende como a heteronormatividade que rege o que é certo e o que é errado, né? Então, LGBT, e é uma sigla que está em constante movimento, construção. Nessa sigla cabem as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, pessoas travestis, transexuais, também pessoas não binárias, pessoas com identidade fluida, pessoas... Os militantes me ajudem, mas é uma sigla que serve para designar essas outras orientações, expressões da sexualidade, da identidade de gênero também, que não correspondem ao que se espera que seja a norma, ou que estaria fora da norma. Então ainda é um jeito de demarcar, olha, nós existimos. Arrasou. Eu ia explicar letrinha por letrinha, mas eu acho que o Sandro tem um painel bem geral. E cabe a gente pensar também que a sigla, como o Sandro disse, ela está em constante movimento. Então, várias vezes a sigla já foi de outro jeito, ela já foi chamada de outro jeito, ela já teve letras diferentes, ela já teve composições diferentes. Porque é justamente isso. A gente que se encaixa na não normatividade, na não heteronormatividade, está em constante movimento, está em constante transformação e a gente precisa ser representado nesse mundo contemporâneo. Então agora eu vou convidar os nossos convidados, não faz muito sentido isso, mas para que cada um compartilhe com a gente um pouco da sua experiência a partir da sua
experiência. Ai, gente, eu tô redundante hoje, desculpa, acho que eu aqui não tomei café. Mas, Sandro, tu gostaria de começar com a gente falando um pouco sobre como é que é o Somos, como é que é a tua experiência dentro do Somos e a tua experiência como LGBT? Assim, né? Porque a gente tem um horário. Depois passa a bola. Não tem ninguém que queira falar entre as estudantes que estão aqui sobre Eu acho legal, penso, da gente começar primeiro só a compartilhar um pouco das experiências para depois o pessoal agregar suas próprias experiências, assim, a gente fazer um mexidão, pra gente ter umas referências, assim, do que cada um tá fazendo, do que existe. Eu não sei se vocês quiserem mudar de tempo, a gente... Eu queria só dar um pontapé, assim, para começar aqui, que eu não falei na questão da sigla LGBT, é que não existe pessoas LGBTs, as pessoas são singulares, e suas identidades, expressões de gênero e orientação sexual. Eu acho que a única coisa que unifica pessoas LGBT é que elas sofrem violência, sofrem perdas de direitos, elas estão à margem. É o único bloco. Isso não pode apagar de forma alguma as singularidades das pessoas, né? Então, até falar que essa pessoa é LGBT, não é legal. A gente está lutando justamente contra a normatividade. Exatamente, né? Não... parece que está tudo num bloco. Os LGBTs, as LGBTs, assim. Não, essa sigla serve só para dar conta em alguns lugares, em alguns momentos, mas também não é um bloco coeso. A única coisa que nos unifica, e eu falo isso da minha perspectiva como homem cis, gay, é que eu sofro violência tanto quanto todas essas outras pessoas, e violências que acabam existindo de várias formas, simbólicas, verbais, não verbais, até as vias de fato, como a gente viu nessa representação, que a gente falou brevemente que não foi tão representação, porque tinha gente às lágrimas aqui, né, e o corpo do performer sentiu também, o corpo está marcado ainda, está ainda com essa energia da violência. A gente pode compartilhar um pouco disso, do que é a violência e as vias de fato. É bom lembrar que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, assim. Pessoas LGBTs no mundo, assim. Em especial pessoas travestis transexuais. Agora eu passei a Chega, posso voltar. Sobre a sigla, assim, eu não sei se as pessoas sabem, mas a construção da identidade, né? Ela se deu agregando letrinhas na sigla. No início era, a gente falava de GLS, né? Gays, lésbicas e... Suspeitos. Quem seriam os simpatizantes? Suspeitos. Daí, gays, lésbicas não davam conta de tudo, né, gente? Simpatizantes, era o que é mesmo. A gente sentia que pode ser muita coisa, né? Suspeitos, tem várias designações para isso. E hoje, por exemplo, a gente ainda brinca, quando a gente vai escrever, a gente fica naquela briguinha assim, LGBTQI, QP, e aí bota reticências, né? Porque tem mais um monte de coisa por aí. Então, o binário ali, né, a ideia da heterossexualidade, da homossexualidade já não cabe mais dentro da designação, não dá mais pra gente trabalhar com isso. Então, a agregação de letras, eu acho que vai ser ad infinito. Hoje a gente fala em 16 possibilidades, né? Os estudos falam de gênero em 16 possibilidades. Daqui a pouco são 18, daqui a pouco são 20, daqui a pouco, né? Porque é muito restrito falar em duas sexualidades. A gente tem muita coisa para isso. Bom, meu nome é Célio Golinho, sou do Nuances, que é uma ONG de Porto Alegre. Nós somos um grupo aqui contando a história da identidade. Que está à venda hoje, né? Tem alguns exemplares aqui. Mas é o seguinte, a gente começou em 91, então, eu tenho que falar, imagina que eu morava na casa estudante da UNG e tal. E nem era gays, lésbicas, travestis, transexuais, eram homossexuais. A palavra homossexuais, ela já abrangia tudo nessa época. Mas eu acho que uma reflexão que a gente tem que fazer em relação a essa questão das roupas de letrinhas aí, da Regina Fagini, é que é uma necessidade de uma afirmação de identidades, entendeu? Políticas na sociedade, né? A gente tem que assumir um rótulo, determinado rótulo, para se impor politicamente, para estar fazendo um debate político. Mas também acho que a gente tem que ter claro que a própria sexualidade humana, ela é muito mais diversa e ela abre muito mais possibilidades, e que foi as próprias relações de poder, e aí a ciência fez muito isso, e as religiões, que criaram as normas em torno
A própria noção de heterossexualidade também é uma construção, como é a da abordagem da homossexualidade, LGBT, também é criada com interesses a partir das relações de poder, da sociedade, da normatização, da construção da ideia da família como norma, como regra, da procriação, da questão do capital, para manter a questão do capital dentro da estrutura familiar e tal. Aí vem a moralização da sexualidade, porque se tu pegar 500 anos atrás, 400 pessoas transavam, namoravam e não tinham os rótulos heterossexual. Isso foi criado pela ciência. E a moralização e higienização da nossa sexualidade, muito voltada para a questão da reprodução, também, aí é só quem estuda um pouco Foucault e tal, vai ver como que se constituiu isso. E muito mais para nós, e trazendo para a nossa história do Brasil, a questão da sexualidade, ela traz uma moral muito grande em cima do corpo da sexualidade. E essa moral associada a essas questões de identidade de gênero, o que isso pode se multiplicar. Quer dizer, essa peça, o que ela traz? Ela traz um gênero que não está conformado e a consequência desse gênero que não está conformado, que agride a norma, né? Que agride isso, cria uma reação que pode ser violenta como foi. Então, em cima disso, né, que nós estamos pautados a nossa sexualidade. Então, é uma questão muito difícil no Brasil, porque nós vivemos numa sociedade, num país, onde a sexualidade, vamos colocar entre aspas, é um produto extremamente vendado e fortificado pela mídia, né? Eu não conheço nenhum outro país do mundo que tem mulher melancia, mulher melão, mulher abacaxi, mulher pera, e não é relacionado à feira, às frutas, né? É relacionado à sexualidade dessas mulheres, né? Tem a ver com a sexualidade. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um dos países que também mais mal lida com a questão da sexualidade das pessoas. Que daí, quando o guri é gay e tal, diz que eu sou gay, eu sou trans, eu sou hétero, eu sou sapato, eu sou isso, aquilo, os pais causam um problema sério. Ou seja, daí não se discute, daí não pode se discutir sexualidade. Daí nós estamos num país que não pode se discutir dentro da educação, entendeu? Os espaços mais que está pautado isso. Então, há umas contradições que tem muito a ver com a moral em cima da nossa sexualidade, assim, né? E aí tem o Jandir Freitas, que é um psicanalista, que ele disse assim, ó, a sexualidade, eu concordo, assim, ela é desnaturada, entendeu? Ela não está sob controle. A ciência não vai conseguir controlar, entendeu? A nossa sexualidade é uma coisa que está fora desses rótulos que a gente possa estar construindo, né? Então, só para iniciar, assim, o debate, a gente também pensar sobre essas possibilidades, né? E não se agarrar tanto, né? E também ter uma noção histórica, né? Tá, mas tu não está anulando os estudos de gênero dentro desse processo. A gente precisa continuar estudando gênero. Sim. Sabe, porque aí tem uma outra questão que são as relações de poder que os gêneros representam, que é esse masculino e que é esse feminino. Você não diz, eu sou discriminado porque sou gay cis branco. Eu também sou discriminado porque sou gay cis branco. Agora, uma travesti, uma transexual que é negra e tal, ela vai sofrer uma outra relação de discriminação. Ela vai provocar outras discriminações e outras reações que também estão inseridas nesse processo de discriminação. A resposta é sempre violência, né? A nossa ação no mundo é sempre respondida com violência a partir da nossa construção social. E eu acho que esse é um ponto que, assim como foi trazido muito forte na performance, nos conecta negativamente dentro das nossas causas, dentro das nossas demandas, é que a gente está o tempo todo sendo violentado, sendo agredido, sendo silenciado, nossos gritos estão cada vez mais fortes, mas também a repressão está cada vez mais forte também. Então, é sempre esse jogo, né, de resposta e tal. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho, assim, contar sobre a tua experiência. Então, eu me apresentei como Ju, mas meu nome é Júlia Henrique. E parte do fato de eu me apresentar como Ju é porque, por exemplo, no Facebook eu ainda não consigo botar a Júlia Henrique lá sem causar todo um frisson em toda a minha família e vir tudo abaixo. Então é esse joguinho que a gente precisa fazer para sobreviver, porque eu preciso da minha família, eu preciso do apoio da minha família. E a minha família não é uma unidade coesa de opiniões e tal, como eu acho que não é de ninguém aqui. Então, eu sou uma pessoa transmasculina, então eu faço parte do Homens Trans em Ação, apesar de eu não me reivindicar como homem, mas eu sou uma pessoa transmasculina que tem o desejo de ser respeitado dentro da minha masculinidade nos lugares onde eu me coloco. E isso é bem complicado para uma pessoa que
dá pra ver, não botou um ml de testosterona pra dentro ainda. Então, é difícil, mas é uma coisa que a gente precisa fazer pela nossa saúde mental, assim, pelo menos pela minha, foi uma coisa necessária de eu me colocar e dar a cara a tapa bem literalmente, assim, de colocar de estar num espaço assim para falar de mim e para, sei lá, saber que existem outras pessoas que passam por situações similares, eu ver essas pessoas e essas pessoas poderem me ver também, e isso tem muita força na nossa unidade, assim, em compartilhar a experiência, porque a gente se sente muito ET no mundo, eu acho, durante muito tempo. Eu acho que todo mundo que passa por essa experiência de não ser uma pessoa cisgênero e hétero, vai passar por isso, assim, de se sentir sozinho e de se sentir meio abandonado, meio sem recursos, sem possibilidades dentro de que se coloca, assim. E a experiência dentro da universidade também é muito assim, porque é em teoria um lugar que é para ser mais acolhedor do que a escola foi, por exemplo, mas isso não se concretiza na hora de acontecer mesmo, não é bem assim que a coisa se dá. Então, eu acho que no momento que a gente vive, onde a educação está sendo tão atacada, especialmente dentro dessas questões, é muito importante que a gente esteja aqui falando sobre isso, se conhecendo, se olhando no olho, sabendo quem que a gente é e com quem que a gente pode contar. Eu gostaria de tu falou essa coisa da gente se olhar, a gente se conhecer, a gente poder... Eu gostaria de perguntar algumas coisas, assim, e quem se reconhecer dentro dessa coisa, levanta a mão pra gente saber quem é quem e quem é o quê. Não que isso importe, mas isso importa. Então... Achei que eu tava falando comigo. Pessoal, temos gays aqui. Gays, lésbicas, estamos falando de todos nós. Questão de sexualidade. Lésbicas, bissexuais. Ali temos uma bissexual, arrasou. Temos alguém trans masculino. Transfeminino. Gênero fluido, não binário. Alguém se reconhece dentro disso? Oi, prazer, eu sou a Lolita. Prazer, como é teu nome? Oi. Me explica essa coisa, assim, como é que funciona? É uma curiosidade geral. É assim. uma coisa que eu tô explorando ainda. Arrasou, mas compartilha com a gente o que tu tá descobrindo. Eu tenho considerado não binário. Então, o gênero, a mulher nem o homem tá me encaixando, eu não me sinto encaixada. Eu ainda uso feminino porque a gente tá acostumado, né? Cresceu usando feminino, acaba usando feminino, mas quando alguém fala muito assim, tem uma mulher, alguma coisa assim, eu fico, como? Mas quando alguém me confunde como homem, tipo, o senhor, eu também fico, não, pera. Não é isso. Nenhum nem outro. Então, isso eu não vou poder falar mais sobre porque não estou muito aprofundada. Mas isso já é gostoso, isso é gostoso. Também isso é uma descoberta de não se reconhecer mesmo, né? Eu não sou masculino, eu não sou feminino. Em que lugar eu tô? E por que eu não posso estar nesse lugar meio, né? O que impede a gente estar nesse lugar de transição? Gente, eu acho que a gente tem que tentar estabelecer 3 coisas assim que são balizadoras do debate, assim, né? O que é gênero, o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual. São 3 coisas diferentes e que as pessoas têm uma tendência a confundir. E aí, às vezes, por confundir isso, tentam se enquadrar onde não há como se enquadrar. E os estudos de gênero trabalham isso já há bastante tempo, né? Que é uma tentativa de entender essas 3 coisas. Alguém quer ajudar aí? Assim, o que é gênero? Um mapa de conceitos. O que é gênero? O que é gênero? Eu gostei dessa dinâmica. Alguém se candidata para falar de gênero? E não está errado nada, tá? Do ponto de vista binário, né? Do ponto de vista binário, o que é gênero? Masculino, feminino. Masculino e feminino, né? Daí, se a gente tentar se enquadrar dentro desses dois, não tem como se enquadrar, né, gente? A gente, como feminista, eu acho que pior das mulheres, sou lésbica, sou sapatão, né?
tu disse assim, quem que é gay? Eu não levantei a mão, daí na sequência disse assim, não, gay, lésbica, né? A gente não consegue se identificar com gay. Né? Eu sou lésbica, minha identidade política é identidade lésbica. Significa que eu não tenho atração por homens? Não, não significa. Significa que eu me relaciono com mulheres. Né? E pode ser que eu tenha atração por homens. Então eu sou bissexual? Não. Depende com quem é que eu estou me relacionando, se eu me relaciono ou não. Então a gente às vezes tenta se encaixar onde não dá para se encaixar. Masculino e feminino não dá mais conta hoje do que a gente tem de diversidade no mundo. Aliás, esses dois gêneros prenderam a gente cientificamente ao longo do tempo, né? A gente tem que soltar essas amarras. Nós construímos, eu, Sandro, Célio, que somos mais jovens há mais tempo que vocês. A gente foi construindo ao longo do tempo identidades políticas. Então eu me apresento como uma mulher lésbica, identidade política de mulher lésbica. E a gente construiu as sopinhas para tentar dar conta do que era a realidade da gente naquele momento. Essa sopinha hoje está sendo absolutamente destruída e que bom que está sendo, né? Aí as pessoas dizem assim, não, mas eu não quero entrar na sopa de letrinha, eu não sou nem lésbica, nem gay, nem transexual. A gente escuta muito assim, me apaixono por gente. Né? Eu me apaixono por gente também, entendeu? Mas a identidade política da gente às vezes precisa ser marcada para que a gente possa continuar discutindo espaço. Então, acho que a gente está naquele momento de discutir assim, orientação sexual e identidade de gênero não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. O Ju, né? Quando se apresentou para mim, as pessoas diziam assim, não faz a gafe de chamar da Ju. Não sei se é o Ju ou se é a Ju, ele é que tem que dizer para mim. Né? Quando eu olho para ele, eu vejo uma coisa não binária. Uma coisa, tu entendeu, né? Senão as pessoas ficam... Não é uma coisa. Eu vejo uma pessoa não binária. Eu vejo uma pessoa não binária, né? Então eu não sei como tratar. E legal que eu não sei. Não tem problema não saber. A gente pergunta para a pessoa, é o Ju ou é a Ju? E aí a gente avança no processo, né? Com muita naturalidade. A perguntar não machuca. Não machuca. É pior do que presumir. Isso nas práticas cotidianas, a gente vê com professores, profissionais de saúde, é uma orientação de, antes de tu enquadrar a pessoa em algum lugar, pergunta como ela gostaria de ser chamada. Isso já resolve, se não tudo, a metade dos problemas ou o início de uma boa conversa. Assim. Se tu chegasse presumindo que a pessoa se identifique com o gênero masculino ou feminino ou outro, ou que ela é ela, quando é ele, pergunta como eu posso te chamar. Simples, acabou a conversa e começou um novo diálogo. Tu ter respeito pelo que a pessoa se identifica, né? Eu acho que é o principal. E não tu ficar nisso, mas eu te enxergo como tu enxerga a pessoa, não interessa. O que interessa é como ela se vê e como ela se coloca, né? Eu acho que é o mais importante atingir essa meta de respeito entre os indivíduos, enfim. Porque às vezes pra mim a pergunta até é uma coisa meio frequente, justamente por uma questão de mistura de referências do que é masculino e feminino para as outras pessoas. Então elas veem essa mistura e elas ficam, tá, se eu tô de costas é ele, se eu tô de frente é ela, se eu tô de ladinho assim, não sei, me pergunto. Então assim, mas às vezes as pessoas têm uma forma bem óbvia ou bem única de se apresentar e isso não necessariamente diz nada sobre a identidade de gênero dela. Então tem isso também. O movimento feminista tenta destruir essa questão de papel de gênero há décadas, né? Eu digo assim, eu posso ser uma lésbica que passa por heterossexual a hora que eu quiser, em qualquer lugar, pronto, qualquer lésbica poderia se quisesse, né? E eu posso ser uma lésbica muito sapatão na hora que eu quero. Porque às vezes a gente precisa assumir esses papéis dependendo do espaço que tu tá, porque isso é o que bota em embate a visão do outro sobre ti, entendeu? Tu quer me ver como uma menininha comportada, então o sapatão vai se apresentar, entendeu? Porque é isso, porque para desconstituir mesmo isso. Então, o movimento feminista tenta há décadas desconstituir os papéis de gênero. O que é papel feminino? O que é papel masculino? O que compete a uma mulher, o que compete a um homem? Para mim, tudo compete a homens e tudo compete a mulheres, né? Para nós, eu acredito, né? Senão a gente não estava aqui conversando. Mas aí a gente entra em alguns conflitos que é o meu entendimento da minha sexualidade batendo com o teu entendimento da tua sexualidade. Precisa mesmo ter embate sobre isso. Por que a gente fica brigando sobre essas coisas, entendeu? Eu não consigo entender uma mulher sapatão, ou melhor, eu sou um sapatão, não consigo entender uma mulher
que quer ser transexual masculino, assim que as pessoas falam, tá? Tentando reproduzir uma coisa difícil de falar também. Não consigo entender uma mulher que é transexual masculino. Quem quer ser homem se a mulher é tão bom? Pra ti, se a mulher é tão bom naquele papel, né? Quem disse que para outra pessoa é? Então, olhar o outro com empatia pode ser o primeiro passo. Eu tenho que ter empatia. Eu não preciso ver aquela pessoa como eu vejo. Eu preciso ver como ela se vê. A gente falou isso muito bem. Para isso, precisa ter empatia. A gente precisa exercitar essa empatia. Todo mundo tá desacomodado, que eu sei. Vai falando aí. A gente quer justamente o compartilhamento de experiências, assim, então quem estiver confortável ou desconfortável e quiser botar pra fora alguma questão, perguntar pra gente, o espaço é livre, é uma conversa, não é uma palestra. Eu fico pensando assim, a universidade, a gente falava isso antes, né? A universidade é um espaço onde se discute muito isso teoricamente. Né? Nós temos grupos de pesquisa, nós temos... Esse tema é um tema que se coloca como um objeto de pesquisa, né? Para muitos professores, enfim, estudantes que estão envolvidos com essas pesquisas. Contudo, nós temos, ou quase não temos, né? E existe espaços onde a gente pode, dentro da universidade, falar sobre essas questões. Então, esse mês, ele busca fazer essa provocação também, né? De pensar como a universidade se coloca, como a universidade está, que espaços dentro da universidade nós temos para poder fazer essas conversas. Porque, ao mesmo tempo, a universidade parece ser uma zona um pouco livre, né? Nós vemos aqui muito, a gente brincava, assim, né? Falava sobre isso. A FACED tem um imaginário em torno da FACED, assim, que a FACED, né, é um espaço onde se constrói esse tipo de coisa, que o pátio da FACED é simbólico, acontecem as manifestações, meninas e meninas se beijam, meninos e meninos se beijam, né? Que horror! Mas as pessoas se sentem um pouco à vontade para se colocar ali. Mas nós falamos pouco sobre isso, né? Tá ali todo dia. Tá ali todo dia. Então, assim, parece que tá, mas não tá. Tá, mas ninguém fala. Tá, mas a gente... Bom, como que a universidade pode ser também um espaço, esse lugar que é a universidade, para a gente poder falar um pouco mais e se sentir melhor nessas experiências, vivências que a gente começa a ter, ou já tem há muito tempo, né? Que possa se sentir mais à vontade para se colocar nesse lugar, que é tão duro, né, às vezes. A faculdade muitas vezes ela parece um mar de conhecimento, né? Mar de pessoas muito intelectuais e que não tem nenhuma ignorância, mas a gente percebe que é muito contrário, né? Eu acho que quando eu assumo meu papel enquanto mulher lésbica e eu afirmo isso dentro da sala de aula, é para poder que esse conhecimento da minha vivência seja passado para o outro, para os meus colegas, que a gente forma professores aqui dentro, né? Então, o que é esse professor que ele não sabe lidar com a diferença do outro na sala de aula, que com pessoas trans é tão excludente, com mulheres e homens homossexuais é tão taxado, né? Tu vê aquela pessoa e tu vê que ela te relaciona com outra e pra ti, o que isso importa? O que isso importa enquanto professor isso? Importa é tu incluir aquela pessoa, importa é tu tratar ela como semelhante, como ela é, né? E pra mim, aqui dentro da sala de aula, dentro da faculdade de educação, é importante que eu me defina enquanto mulher lésbica militante da causa, militante LGBT, para que eu possa dizer para os meus professores que eles são ignorantes, porque eles não têm essa vivência, mas que eles não precisam estar, né, se constituir dessa ignorância. Eles podem conhecer, eles podem saber, eles podem perguntar, e eu acho que isso é o mais importante, né? A gente poder perguntar para o outro como ele se sente e como a vivência dele influi no dia a dia, né? Porque se a gente trata de educadores, educandos, como que a gente não lida com essa vivência do outro que é tão importante, né? Eu acho uma coisa assim, ó, a gente também tem que ter claro que a universidade, o espaço da educação, é um espaço de disputa que a gente está fazendo. Sempre foi, é um espaço que a gente está disputando. O que nós estamos fazendo agora, nós estamos disputando o espaço de poder dentro da universidade.
Porque esses conceitos de exclusão que nós recebemos também, os LGBTs recebem, também foram construídos pela ciência dentro desses espaços de universidade. Legitimado. Muitas das discriminações que nós sofremos foram construídas pela ciência. Foi dentro do conhecimento científico, entre aspas, entendeu? Então a gente também tem que ter claro isso. Mas eu acho que se avançou muito em relação a isso. Só para ilustrar, hoje é muito... Eu estudei na URGS em 89, 91, 92, 93. Morava na casa estudante aqui da CEL. E aí o nuance surgiu ali, lá, umas bichas mais sapatas e tal, nós estudamos ali. Mas, gente, naquela época não tinha estudantes gays e lésbicas, e travestis transexuais, muito menos. Nós era gay e lésbica fora, mas nós entrava na sala de aula e todo mundo virava hétero. Entendeu? Não era que nem hoje, de mão dada por aí e tal, eu sou lésbica, isso é aquilo, eu sou estudante e tal, já entra as bichas, né, dando close e tal, que nem... Não, era tudo muito no armário, gente. Nós dávamos nosso close no corredor, dava em cima dos bofs, tudo discutir e tal, mas era tudo muito no armário. E hoje, o que a gente vê? Em várias universidades, os DA, os diretórios acadêmicos, as bichas sapatas, a mil, as trans, sabe, empoderadíssimas. Isso é uma coisa extremamente significativa. Eu fui para a parada em Chapecó, Santa Catarina, que aconteceu no sábado passado. Bom, Chapecó é uma cidade do interior. Gente, o que tinha de adolescentes gays e lésbicas, assim, na parada, super empoderados lá, abriu uma universidade federal lá, isso ajudou um monte, o pessoal se organizou, sabe, uma outra realidade, em vários diretórios acadêmicos, então isso ou seja, nós estamos disputando esse espaço. É evidente que nesse espaço da universidade, os conservadores estão, mas a gente tem que colocar eles na parede, né? A gente tem que, não, é uma disputa de poder mesmo. A gente tem que ir colocando os caras assim, ó, não adianta, não tem mais volta, né? Então é um espaço de disputa muito significativo, porque a universidade realmente é uma possibilidade enorme que nós temos de transformação e de conquista dos nossos espaços. Sério, mas daí a gente fala isso, né? Sério, um jovem há bastante tempo, que ninguém é legal, né? Fala isso e parece que sempre foi assim pra nós, né? Parece que a gente sempre meteu a cara, que a gente sempre falou isso em tudo quanto é lugar. Quando a gente está falando de vivências, a gente está falando de uma população bem jovem, acho importante que as pessoas saibam que a gente também passou por um processo de angústia da vivência da homossexualidade, da travestilidade para algumas pessoas, né? A gente nem falava nisso, né? Falar isso, eu me assumi muito cedo. Com 18 anos eu já morava junto com a mulher com quem eu vivo até hoje. A gente vive junto há 33 anos, né? Eu acho que a gente já casou 3 vezes, só pra vocês terem Mas né? Porque a gente vai conquistando as coisas e vai tendo que fazer. Então a primeira vez que a gente casou foi quando a gente foi morar junto, quando a gente tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, ela tinha 33. A segunda vez quando o registro de união estável foi possibilitado, aí a gente foi lá e casou lá no primeiro mês de novo. E depois a gente casou no civil, quando foi possibilitado o casamento civil. Aí a gente vai divorciar daqui a pouquinho para poder consolidar mais de direito para a população LGBT. Mas a gente vai mostrando para as pessoas que é tudo igual a todo mundo, né? Fazendo isso. Para falar para a família é uma angústia, né, gente? Todo mundo passa por isso. Falar na universidade é uma barbada hoje. Falar para o grupo social é uma barbada, né? Hoje eu estava falando sobre isso agora, tem que lidar no Facebook, no perfil, falando do Júlio, porque não pode botar Juliano, né? Por quê? Porque falar para a família é a parte mais complicada. E por que é mais complicado? São as pessoas que mais conhecem a gente, né? A gente tem medo de perder o afeto das pessoas. Todo mundo é afetivo, todo mundo quer essa afetividade, todo mundo quer vivenciar isso de uma forma tranquila e natural. E a família não é receptiva para isso, a família é cristã, é monogâmica, né? Então as famílias são constituídas para darem conta do capitalismo. E elas não podem se abrir. Então isso é cultura a gente monta devagarinho. Cada pessoa tem o seu espaço, a cada momento a gente descobre uma forma de falar. E a gente vai falando devagarinho, até que daqui a pouco chuta o balde falou e apresenta a namorada, né? Mas isso leva um tempo. E tem a angústia de em determinados momentos, vou falar isso muito naturalmente, porque todo mundo passa por isso. Eu tenho 50 anos de idade, tenho um relacionamento de 33 anos com outra mulher, me assumi com 18 anos para a minha família. Na Justiça do Trabalho, que é o espaço em que eu trabalho, eu milito como lésbica lá dentro, né? Minha militância é uma militância lésbica dentro da Justiça do Trabalho. Todo mundo sabe que eu sou lésbica em todos os espaços que eu falo. Às vezes eu estou num espaço público e alguém, uma senhora, no ônibus, por exemplo, e a senhora senta do meu lado
começa a conversar e aí pergunta, tu é casada? Eu digo, sou. Daí ela pergunta assim, teu marido faz tal coisa, e eu hesito por alguns instantes para poder responder. Por que eu hesito? Porque eu sei que aquela pessoa não está preparada para ouvir a minha resposta. E aí eu tenho que preparar a resposta para entrar, e entro no assunto, né? Mas eu tenho que preparar a resposta, dar uma volta e entrar no assunto. Por quê? Porque precisa falar com quem não está preparado também. Só que a gente precisa falar sem entender assim, eu tenho que jogar aquilo ali, né? Então, tem gente que não está preparada para uma pessoa, transitando no ônibus de Viamão, comigo para Porto Alegre, me pergunta meu marido, eu tenho que dar a voltinha e chegar até, não é o marido, eu sou casada com mulher e tal, não sei o quê. Por quê? Porque tu tem que conseguir fazer aquela pessoa entender o que tu está falando correto. A gente passa por isso o tempo inteiro, né? As angústias estão ali na vida da gente. Eu achei maravilhoso, eu escutaria por mais 3 horas. Alguém tá com vontade de falar alguma coisa, de compartilhar alguma coisa? Alguém tá com problema na família? Com problema na família. Casos de família agora. Como é que é o nome? Casos de família. Cristina Rocha. Ai, agora, mudei meu nome agora, eu sou a Cristina Rocha. Olá, boa tarde. Boa tarde, não, bom dia, né? Bom dia, estamos aqui no Saguão da Facete fazendo um evento maravilhoso e agora vamos convidar alguém. Não tem ninguém agora. Depois a gente edita. Tô brincando, foi só uma brincadeira. Ô, Lolita, eu queria saber do processo criativo, assim. Eu odiei vocês dois. Eu ia bater neles, Vocês são homens. Eu tava com vontade de bater neles, mas como eu conheci, é que eu vi os dois ontem, junto com ele, conversando, eu digo assim, eles são amigos. Mas quando eles começaram a levantar, eu comecei, eu tipo assim, eu vou bater nesses guris, eu vou me avançar neles, né? Aí eu digo assim, não, eu acho que é só uma dramatização, mas eu tava sofrendo ali. Porque foi bem incômodo do ponto de vista de quem sofre violência, de quem está vendo a violência. E não todo faz mundo nada, sentadinho, não fazendo nada, fazendo como nada a gente sempre fica nesse lugar passivo também, né? Então, Vocês esperavam que a gente reagisse assim? A gente ficou imaginando que talvez fosse acontecer. E a gente ficou pensando assim, vamos ficar perto da porta, vai que não. Se vocês esperassem reação e a gente não reagir, ia ficar mais culpado. Então, queria falar um pouco do processo que foi até chegar na cena em si, né? Eu e o Marcelo Ximenes, a gente fazia parte do... meu nome é Caian. Fala mais alto. Meu nome é Caian. Caian. Isso. A gente fazia parte de um coletivo de teatro, Galegos e Frangalhos, de Canoas. E a gente começou numa pesquisa para montagem de uma peça que se chamaria O Médico e o Monstro. E traria a temática, assim. Faria uma releitura Frankenstein, do Médico e o Monstro e The Rocky Horror Picture Show. É um musical maravilhoso. Então a gente fez diversos bate-papos, como o que está rolando aqui, em Canoas. E a gente, a partir dos bate-papos, dos relatos e das experiências pessoais de cada um do grupo, a gente foi construindo algumas pequenas cenas, né? E trazemos um pouco do resultado mais enxugado disso. A gente juntou 2 cenas para montar o que a gente apresentou aqui hoje. Eu não sei, tem alguma coisa? Não sei, então daí é basicamente isso, sim, né? Foi um processo que durou em torno de 1 ano e meio, Canoas, e foi uma peça que acabou não acontecendo, mas ao longo desse tempo a gente apresentou várias cenas e fez alguns estudos, assim, foi bem interessante. Acho que pra gente, assim, fez essa parte mais heteronormativa, escrota e agressiva na história, assim, a gente ao mesmo tempo a gente se sente mal fazendo isso, a gente sabe que, né, como a gente mesmo coloca na cena, né, isso está muito introjetado em nós, nos amigos, né, então desde a piadinha cotidiana, como ele falou ali, até, sei lá, né, discursos que a gente ouve, né, dos pais, dos nossos pais, dos pais de amigos e outras pessoas, né. Então,
Por isso que a gente traz até em determinado momento, assim, o que teu pai diria se eu ouvisse uma coisa dessa, né? Então é uma coisa que é muito comum, assim, no nosso cotidiano e que a gente procurou trazer essa agressividade, né? A gente sabe que o Brasil é o país que mata mais trans no mundo, é um dado muito sério, né? E é um debate que a gente tem que procurar fazer também com pessoas que não sejam só dos nossos meios, que são meios mais intelectualizados e abertos, né? A gente tem que, e muitas vezes, buscar, não vou dizer o confronto, né? Mas abrir novos flancos em lugares que, enfim, né? Pessoas que não têm tanta informação sobre isso ou que têm um preconceito histórico mais introjetado, assim. Eu agora sou educador social numa instituição, num abrigo em São Leopoldo, e nós temos lá adolescentes que estão nesse processo de descoberta, né? Estão nesse processo de descoberta sexual, assim. E a gente sabe que é um momento muito delicado, né? Hoje eu me considero hétero, mas na minha adolescência eu tive a possibilidade de ficar com meninos e meninas e saber se eu queria ser, né, hétero ou gay, enfim, né? ou não binário, enfim. Mas a gente sabe que esses adolescentes hoje eles estão lá no processo de descoberta e para mim como educador muitas vezes é difícil de fazer esse processo de mediação, assim, né? E é difícil também porque a gente tem muitas vezes essas pessoas que se colocam numa posição, né, mais conservadora, assim. A gente vê pessoas no cotidiano, sei lá, que é muito no micro, assim, né? Sei lá, eu me lembro que ontem assim, eles estavam assistindo vídeos, aí eles me mostraram, eles estavam vendo um vídeo de uma MC que é trans, tal. Aí veio um dos funcionários e falou, mas que pouca vergonha isso, né? Aí é nesses momentos que a gente tem que intervir, sabe? Tipo, não é com pouca vergonha, né? É um outro ser humano que está ali, né? Demonstrando a sua identidade, né? Porque no momento que ele fala isso, que é uma pouca vergonha, ele está podendo também, né? Aquele adolescente se desenvolver da maneira justa e, enfim, podendo se descobrir, né? Então é um pouco isso, assim, a gente procurou trazer esse lado da pessoa que está querendo se descobrir, né? É tolhida dessa descoberta, né? E o quanto tem por trás, o quanto tem de preconceito projetado dentro das pessoas, na família, né? E o quanto a gente sabe que pode ser sofrido esse desenvolvimento, né, de descobrir a sexualidade, né? Se a gente não tiver do lado fácil da história, que é o lado da vida sexual. Assim. Eu só queria fazer um comentário assim, sobre a experiência de assistir a performance de vocês. Assim. É bem daquilo que o Sandro falou, de ser uma situação de extrema violência e por a gente saber que é uma obra, então a gente já assume um espaço de não vou intervir, não vou fazer nada, vocês acabam se aproveitando disso, né? Dessa posição que é a posição de quem está olhando e quem está mostrando, e vocês se esfregam na nossa cara, do tipo, olha só o que acontece todos os dias e que ninguém faz nada. Olha só, ali o menino batendo com o joelho no chão, arrastando a cara no chão e vocês aí parados sem fazer nada, sabe? É muito angustiante. Parece que é um soco que a gente leva no estômago, sabe? Tipo, até muitas vezes eu me ver negando esse momento e olhando para o lado e não querendo ver a violência acontecendo, mas ela está acontecendo de fato. É arte, é performance, mas ela realmente está acontecendo de fato e ela está acontecendo de fato. Foi muito potente. A intenção de forçar tipo, o papel de ser o espectador e perceber que tu acaba se tornando, né, fora desse momento como espectador. E como esse espectador contribui para que a violência continue alimentando essa violência. Só pelo simples fato de tu olhar e ignorar, tu já deu a noção da pessoa. Mas eu acho que vocês foram muito fortes, né? Mas eu vi que as pessoas, não era só eu, todo mundo queria reagir, né? Mas como a gente eu fiquei esperando assim, que ia ter uma hora que ia parar, né? Assim, se não parar, eu vou gritar, né? Só tô imaginando, se ele olhar pra mim e gritar, eu vou fazer alguma coisa. Mas ele não tá me olhando. Ai, não. Mas eu acho que isso é muito importante, porque
coloca a gente assim na realidade, né? Que ainda existe isso. Eu acho que essa dramatização é a dramatização da realidade, infelizmente, né? Eu acho que tem que parecer assim, porque é uma forma de mostrar pra gente que tem que, sabe, tem que botar a boca na rua, fazer mais rodas de conversa, né? Oportunizar, assim. Eu tava olhando agora, né? Tava pensando na minha escola, né? Trabalhei 30 anos numa escola, aqui na Vila Santa Rosa, e o do Meneghete, né? Eu tava pensando assim, meu Deus, esses guris dramatizando isso, assim, pros nossos adolescentes, né? Mas, assim, ó, dramatizar e depois sentar, como nós estamos fazendo aqui, né? Para se dar o direito de dizer sua palavra, de falar, de dialogar, né? Eu acho que é importante esse teatro, é muito lindo, né? Mas eu acho que essa hora aqui que a gente está vivendo, essa roda de conversa, tinha que ir para dentro das escolas, sabe? As minhas escolas, assim, fazer uma palestra, acho que isso ia ser muito fundamental, assim, para não só para os alunos, como para os professores, que ela estava falando, Pois né? é, mas aí, né, a Bia traz o elemento, assim, que acho que é bem importante a gente pensar, nós temos uma faculdade que forma professores. Sim. Então, esse trabalho, né, que ele possa tocar e ser multiplicado, né, que a gente possa pensar essas questões na nossa prática, enquanto docentes, eu acho que é o que a gente consegue, é dessas formas que a gente consegue construir outras consciências sobre essa A escola ela representa os nossos primeiros contatos sociais, né? Nossas primeiras relações como sociedade e como pessoa que age e que responde. É na escola onde a gente começa a exercitar nossa cidadania. E também é na escola onde eu vejo um grande déficit de falar sobre essas questões, né? Eu tenho uma experiência de uma professora do município que fala que 80% ela tem 2 alunos que estão em processo de transição e as professoras não conseguem compreender e a postura de não compreensão ela não é dada do tipo, tá, ok, vamos ver o que vai acontecer e depois a gente lida com isso. Não é nem isso, tu não vai vir para a escola usando batom, não, tu não vai vir para a escola colocando roupa de mulher, não, tu não vai vir para a escola não, ao invés de tipo, e aí, o que está acontecendo? Vamos conversar? Ao invés de ser o abraço é o tapa. Então, eu vejo essa necessidade muito grande da gente falar sobre isso no espaço escolar. E que bom que a gente está podendo falar isso na FACED. Eu sou filho da FACED também, e quando eu estava por aqui, as coisas não funcionavam assim, a gente não falava sobre isso. E estou muito feliz de fazer parte disso. Mas enfim, vamos continuar nossa conversa. Eu não sei como é que a gente anda de tempo. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, vamos ver. Eu acho que é justamente essa questão, né? Tu fala do caráter formador da escola e eu penso no caráter excludente da escola, né? Quando a população travesti, por exemplo, transexual e travesti, 90% é jogada à prostituição, né? Então, onde é que está a escolarização desse sujeito? Onde é que elas estão aqui dentro? Né? A gente tem ali o Ju aqui representando os homens trans, mas onde é que está a travesti dentro da universidade? Onde é que está o homem trans aqui como meu colega? Porque ele não saiu nem lá do básico. Ele não chegou a passar pelo que a gente passou para estar aqui. Então, se a minha vivência enquanto mulher lésbica é difícil, porque eu nem me assumi, porque eu nem pude reconhecer quem eu era dentro da escola, imagina essas pessoas que desde muito pequenas já têm a consciência de si mesmas e elas são retiradas de lá, né? Então, nós somos as professoras que vamos estar recebendo esses sujeitos. Cabe a nós fazer com que essa escola não seja mais uma escola excludente, né? Uma escola que joga essas pessoas à prostituição. E o quão grave é isso? Eu não sei, eu fico me perguntando assim, pessoalmente isso me toca muito. 90% de uma população. Quanto é isso? 90% de uma população é jogada à prostituição. Nós mulheres não passamos por isso. A população de mulher trans passa por isso diariamente. E é por nossa culpa. Nós, cidadãos, formadores na escola, formadores de professores, fazemos essa situação acontecer, né? Então, como a gente olha pouco pro outro, como a gente percebe pouco o outro, e como a gente joga o outro a situações que a gente não quer para si mesmo. São coisas tão pequenas, na verdade. Mas
experiência da escola que já te fazem entender que aquele espaço não é um espaço que vai te acolher, assim, são experiências bem pequenas. Eu lembro que a minha primeira experiência na escola, e foi minha primeira mesmo, porque eu não estava nem na primeira série, eu estava no pré, e então, tipo assim, era aquele meu primeiro momento de socialização, assim, e eu não sabia ler, e tinha o banheiro feminino e o banheiro masculino, e eu não lia, então eu só olhei figuras, eu só olhei cores e tal, e eu entrei no banheiro masculino e aquilo já foi, caiu a casa, entendeu? Gritou a turma inteira, a professora me arrancou lá de dentro, foi toda uma questão, que daí já aquilo já marca, eu já sei, ó, assim não funciona, assim não dá. É só banheiro, né? E o banheiro é só banheiro, exatamente. E todo mundo faz as mesmas coisas. Eu gostaria de compartilhar com a gente. Isso parte também do ponto do não lugar, né, que nós estamos inseridos. E esse não lugar, então, é importante também a gente frisar que ao considerar gênero, sexualidade, também tem que considerar questões de classe, de raça, né, porque quando nós somos sujeitos, nós estamos emaranhados, esses inúmeros marcadores, inúmeras coisas que vão nos definir, né. E os não lugares, eles nos indicam em lugares que nós não pertencemos. São lugares que nós não sentimos que nos pertencemos e também os outros nos veem como não pertencentes desses lugares. Então, desde o início, assim, as primeiras socializações, tipo escolinha, creche, depois escola, ensino fundamental, enfim, isso vai ficar bastante demarcado. Quando tu é, por exemplo, mulher, homem, gays, lésbica, quanto é negro, indígena, quanto é trans, e quanto mais marcadores tem marado, tipo uma mulher, uma travesti, negra, pobre, puta, sei lá, enfim, isso vai ficar, é um estigma que tu vai carregar e vão sempre te colocar em um lugar. Quando você é trans, tu, por exemplo, não é considerado nem como gente, não há cidadania pra gente, sabe? Desde o princípio não respeita a nossa identidade, nós não temos nosso espaço, e isso vai ficar bastante marcado na sala de aula quando não respeita a nossa identidade, não respeita o nosso nome, não respeita a nossa privacidade. A gente quer usar o banheiro, a gente quer cagar, a gente quer mijar, a gente quer fazer qualquer coisa, sabe? A gente quer estudar, a gente quer ter uma vida digna também, né? As pessoas chamam de digna, o que é ter uma vida digna, né? Mas a gente é colocado pra fora, a gente não tem oportunidades. E eu, quanto homem trans, viado, bicha pra caralho, e também descendente indígena, estou no curso de psicologia da URGS e eu vejo isso bastante marcado porque eu não tive a mesma oportunidade que os meus colegas tiveram. A nossa realidade é bastante diferente uma da outra e parece sempre que tem um muro que nos separa, uma cratera, de muitas vezes não ser visto nem como gente, nem como uma vida que merece ser respeitada, uma pessoa que merece ser amada, uma opção, até mesmo para relacionamento, sabe? Que muitas vezes não é nem opção, parece que tu fica em um lugar que não pertence a lugar nenhum. Então eu acho que é bastante importante esse momento e também que a gente tem que ocupar mesmo é a porra toda dessa universidade. Puxou essa questão da educação, né, nós já voltamos, mas é importante. Ó, vocês devem ter acompanhado toda a discussão que se teve dos planos municipais e estaduais de educação, né, que a gente acabou perdendo, fomos para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia, foi retirado e tal. E aí o que a gente tem que pensar, e Santum fala assim, é só entrar num banheiro, ou masculino, ou feminino e tal, é bem mais, eu acho, sabe, é bem mais significativo do que isso, assim, porque qual é que é o argumento da direita, entendeu, dos conservadores? Não, aí a sexualidade é uma questão privada, eu vou trabalhar dentro da minha casa, eu não tenho que trabalhar professor em escola de aula, em sala de aula, não, é uma questão privada, tá no campo de dentro da família, entendeu? O que não é verdade, né, porque tu cita, quer dizer, não está dentro da família, está ali na entrada do banheiro ou não. Então é uma disputa também que se tem na sociedade e nós perdemos muito, nós politicamente nós perdemos, falo assim enquanto militante, nós perdemos muito esse espaço hoje, pensando na realidade brasileira, tirar a questão que nós já tinha colocado, né, já tinha conseguido portarias e resoluções para respeitar o nome social das travestis sexuais em todo o espaço escolar, ou seja, a gente vive um momento muito difícil nesse sentido. E o que a gente aponta, entendeu? A gente aponta que isso tem que ser matéria que tem que estar em todas as formações acadêmicas, dentro das escolas estaduais, nas particulares também, em todos os espaços. E tem experiências, quando tu fala de uma escola, tem várias experiências
que acontecem, professores, mas experiências por interesse de um ou de outro sujeito que está afim, ou uma professora ou um professor que está afim de trazer um debate e tal. A gente sabe que nós participamos de vários palestras e eventos em escolas e tal. Só que isso não vai dar conta, se a gente pensar. O que nós estamos fazendo aqui é super importante, mas a gente não dá conta dando uma demanda social do preconceito muito grande e onde essas violências elas estão se alastrando, entendeu? Nós estamos perdendo um espaço muito grande. Porque esse discurso de ódio que tem hoje na sociedade, sabe, dessa afirmação, né, que nega o outro e tal, nós também, queiram ou não, nós também estamos suscetíveis a essa exclusão, né? Porque a gente não sabe onde isso vai dar, né? Nós já tivemos outros momentos históricos onde essas pessoas, é claro, né, elas são... Se a gente pensar na história do Brasil, o que aconteceu assim no início? É só ler assim, a gente tem um pouco... quando os portugueses chegaram no Brasil, o que eles acharam? Eles acharam que os índios não eram gente. Eles não eram filhos de Deus, eles não tinham humanidade. Entendeu? Ou seja, a pessoa que não tem humanidade, que é desumanizada, logo ela vai ser suscetível a qualquer tipo de violência. Porque ela não tem nem legitimidade divina, que é o que eles acreditavam. Essas bobagens de se Deus existe, essas bobagens todas. Uma bobageira toda. Eu acredito que quiser, mas depois que a humanidade é uma grande bobagem. Simples eu particularmente. Ou seja, tu desumaniza as pessoas. Se tu pegar um gay classe média e pegar uma travesti e tal, pobre e tal, aquela travesti, a cidadania dela é muito mais vulnerabilizada, ela está muito mais desumanizada. Por isso que ela está muito mais suscetível a essa violência. A questão do homem e das mulheres é a mesma coisa. O machismo ele aponta para isso. Desqualifica moralmente as pessoas e a partir da desqualificação moral, da desumanização, tu pode agir de forma a inibir, ou aqui tu não entra, aqui tu não pode, ou aqui tu não é cidadão, aqui tu é menos cidadão. E a história do Brasil, ela sempre foi feita assim. Ela é uma coisa impressionante. Não só do Brasil, mas se a gente prestar atenção para o nosso processo, a ocupação do espaço na universidade que tem, nós temos um discurso que tudo que é público não presta no Brasil, não é isso? Tem que privatizar tudo, né? Agora, essa mesma elite que diz isso, elas querem a URGS só para eles. E a URGS é pública ou não é? E por que eles querem a URGS só para eles? Por que eles não vão tudo para a PUC e para a UBRA? Porque vão para a PUC e para a UBRA. Né? Não querem pagar, mas não vão pagar a festa. Deixa os pobres, as putas, os negros, as bichas, tudo aqui na URGS. E o governo investe mais para essas pessoas. Porque esse é o Estado democrático. O Estado democrático é aquele que olha as pessoas a partir da vulnerabilidade social das pessoas e vai investir mais. Senão tu nunca vai tirar. E aí, tem violência no Brasil. Mas como é que não vai ter violência? Se produz violência o tempo inteiro. É uma sociedade que produz violência. Queimaram um ônibus. Grande coisa, ótimo que queimaram um ônibus. O que aconteceu lá em Brasília quando queimaram? Foi o próprio PMDB lá, a direita que quebrou lá e botou fogo lá no... Claro que foi isso, senão eles teriam prendido as pessoas, né? Mas o que era a manchete? Prejuízo, quebrar os vidros. Agora, não estão preocupados nas pessoas que estavam vulneráveis fazendo a manifestação. Não, isso não era o que interessava. O que interessava é que deixaram parede, estragaram parede. Agora, na reivindicação, que é o que importa, isso não é debate político, isso não é debate público. Que queime todos os ônibus, ótimo, grande coisa, queimados ônibus sem ônibus. Que prejuízo é esse, entendeu? Para o capital. E o significado simbólico dessa reação que as pessoas têm quando são excluídas. Tem que botar fogo, entendeu? Então, essa é uma discussão que também está junto com o nosso debate. Que é um debate de classe também. Que a gente não pode perder. Que a gente não pode perder. Porque tem muita bicha e muita sapata que são clientistas. Que só estão pensando em shopping. Não estão nem aí, entendeu? É verdade, que não estão nem aí, porque claro, elas estão lá em cima, né? Claro que daqui a pouco quando elas são chamadas de bicho e sapato, elas se sentem um pouco mais, mas eu não vou me misturar com esse povão, entendeu? Porque no Brasil nós temos um preconceito de classe que é impressionante, assim. A elite não gosta de pobre, não gosta. Vocês viram aquele debate no negócio da carteira assinada das empregadas do resto, gente, foi um bafão nesse país, gente, mas qual é o problema? Em 1930, lá o Getúlio já tinha feito as leis trabalhistas, claro, de forma autoritária, do jeito dele, mas desde o empregado doméstico não pode, sim, porque é um escravo, o empregado doméstico é um escravo. Sempre foi. Nós precisamos ainda. É da cultura da escravidão ainda, entendeu? Ela está disponível. E ganha o resto de comida, aquela coisa toda. Então, carteira assinada, imagina, tira o status, né? Então,
pelo menos para nós, enquanto militante, a gente também tem que ocupar. Por exemplo, nós estamos vivendo um cenário político que nós estamos organizando a parada, várias entidades, ali, as reuniões estão abertas, nós estamos se posicionando contra essa política de privatização e entrega do Estado. Claramente, porque nós sabemos que isso tem a ver. Enfraquecer o Estado, acabar com as instituições que nem o Sartori está fazendo, é deixar mais vulneráveis as pessoas que já são vulneráveis. É largar o Laferx, que produz medicamento, na mão da Unimed e desses caras aí, entendeu? Que se tu tem dinheiro para pagar, tu vai ter acesso, se tu não tem, tu vai estar fudido. Entendeu? Não adianta. Isso tem a ver com o recorte que é a questão de classe. Então, é uma questão assim, entendeu? Então, até ali bicho e até ali sapata, né? Aí a gente também tem que fazer um balanço, né? Tem que ter para onde que a gente anda, né? Num país como o nosso, né? Não está tudo resolvido. Nós não vivemos numa Suíça, numa Suécia, que todo mundo chega, levanta de manhã, vai lá tomar seu café, no outro dia sabe que vai tomar de novo aqui. Não, tu toma um dia, tem gente que no outro dia já não sabe que não vai ter. Né? E eu acho que Você sobrevive, né? Eu acho que é bem importante, assim, trazer isso para a discussão, assim, porque a gente percebe dentro de um momento tão difícil, complicado, violento, bárbaro que a gente está vivendo, de perder direitos, e isso afeta diretamente o campo da educação. Quando a gente vê um retrocesso na vivência da democracia, um retrocesso político, isso vem acompanhado por um retrocesso também de uma discussão moral, né? Ou seja, de uma discussão ética, mais do que moral, de uma discussão ética. A gente está falando de disputa do que é humano, quando tu traz ali. Né? Tu falavas lá no início do processo de colonização, hoje a gente vive novos processos de colonização. E está em disputa, sim, o que é humano ainda está em disputa. Então, vivemos tempos de retrocesso político e de imenso conservadorismo. E isso se reflete dentro da universidade. A universidade também vive esse espaço em muitos momentos conservadores, de retrocesso e de perda de experiências mais democráticas dentro da universidade. Então, assim, essa luta, a gente tem que encarar isso como uma luta que todos nós temos que estar engajados nela, né? Porque diz respeito a todos nós, que sociedade a gente quer, né? Que tipo de organização a gente quer, que tipo de relações a gente quer, que tipo de educador eu quero ser dentro desse processo. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, alguma impressão, uma vivência, uma fofoquinha? Não podemos deixar, né? Perder a oportunidade. Eu acho que tem uma coisa que também a performance ajudou a hierarquizar o que são demandas e o que realmente importa, né? Porque, primeiro, para muita gente que pode estar sentado nessa roda, o que passou, a gente está atrapalhando o espaço. Está atrapalhando. Essa é uma primeira. Mas por que estão aqui? Isso é um problema. Por que estão atrapalhando o espaço? Mas tem aula, vai atrapalhar o elevador, eu não posso sair do elevador falando... Eu não... Tá, daí depois tu vê uma pessoa nua em cena. Tá, mas uma pessoa nua no espaço da universidade, mas pode, não pode, mas pra que isso? Precisava, não sei o que... Daí depois tu vê uma cena de violência que escancara tudo o que realmente é um problema. Os outros, de estar ocupando, de estar atrapalhando o caminho, de uma pessoa... Isso não é nada perto do que grita uma violência desse tipo, né? Então também fica nos posicionando o tempo inteiro, hierarquizando o que realmente importa. Assim. Então é super estratégico a gente estar aqui também. E desse jeito, incomodando. Desse jeito. Vamos falar pro dia 28, né? Que o dia 28 a gente Sim, vai ter um gente, a nossa programação, Lita, continua, pode dizer. Então, nossa programação hoje nós tivemos a roda de conversas narrativas, experiências, vidas LGBT. Dia 27 a gente tem lançamento da... Agradecer o Sandro, muito obrigado por ter vindo, agradecer o Célio, agradecer o Jô. A Ana teve que sair um pouco, porque ela teve uma atividade de trabalho. E a Nayara. Ana Nayara. E muito obrigado por ter comparecido de novo. Só um último agradecimento também, porque essas coisas acontecem, porque tem gente por trás, né? Então eu acho muito bom ver a cara. O Wagner que está ali, que é da comunicação. A Sofia, não sei se está o Instituto que trouxe fotografias, e o pessoal que fez essa arte maravilhosa, foi feito pela Sofia.
dia. Então, assim, o setor de comunicação da FACED está junto com a gente nesse projeto, que é dos meses temáticos. Agradecer a todos os movimentos sociais que ajudaram a alcançar também, né, o formato disso tudo. Agradecer aos estudantes, aos professores que estão aqui, que trouxeram o seu grupo, e que a gente possa ter muito mais espaço mesmo. Agradecer imensamente. Agradecer o